Olá, amigos, amigas do Facebook, sexta-feira, friozinho aqui em Avaré. Estamos aqui nos 60 minutos, começando aí o jornal para vocês, tá ok? Contamos com a participação de vocês. Se quiser dar opinião, tem aí o Facebook. Se quiser mandar notícia, pode mandar. Aqui é Ernesto Albuquerque, juntamente com Oswaldo Tonelli, para a apresentação da edição do dia 2 de junho. Quase na metade do ano já, hein? Um abraço para os amigos que estão habituados a acessar nossa página. Estamos começando os 60 minutos, com bastante notícias, fazer um resumo do que acontece na cidade, no Brasil e no mundo, tá ok? Estamos começando. Na Cidadania, 60 minutos. 60 minutos. A informação, a utilidade pública, o compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. 13 horas e 9 minutos, muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania. 104.9 é o nosso prefixo, é a faixa do dial, esse é bonito, hein? Que está no seu rádio, com certeza, Cidadania FM, modulando notícias, boa música e muita prestação de serviços aqui no 104.9. Também estamos na internet, www.radiocidadania.com.br. Estamos também no tablet, no celular, no seu computador, através da Radiosnet e também do TuneIn. São aplicativos que você baixa gratuitamente para você ter a cidadania onde quer que você esteja, no seu carro, numa outra cidade, até num outro país, e você consegue ouvir aqui a programação da Cidadania FM. A produção, a apresentação é nossa, Ernesto Albuquerque, os cuidados técnicos é dele, Oswaldo Tonelli. E vamos então aos destaques da edição de hoje, 2 de junho, mês de São João. Os nossos apoiadores culturais, as importantes empresas aqui conosco, as nossas agendas de amigos, amigas, aniversariantes, a previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré. Também estaremos mostrando as notícias dos blogs informativos aqui da Estância Turística e também o Jornal Comarca já está circulando, trazendo as últimas informações de toda a semana. Parceria com a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, direto de Brasília, com as últimas notícias e tem mais atentado, dessa vez nas Filipinas. Também estaremos mostrando as notícias políticas nacionais e internacionais e as notícias daquilo que é mais importante. Inclusive, vamos comentar aí um artigo que está no Estado de São Paulo de hoje, mostrando que a taxa de cesariana passa de 80%, principalmente em clientes de convênio em particular. Aliás, isso é um problema muito sério. São 13 horas e 12 minutos. Boa tarde a todos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Monte Drogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Estamos apresentando 60 minutos com Ernesto Albuquerque. 13 horas 12 minutos, NT Chaveiro conosco, Avenida Paranapanema, o Nelson está sempre à sua disposição pelo celular 997-61-1501 e o fixo é o 3732-1779. Abertura residencial, automotiva, chave codificada para veículos, você encontra sempre no Nelson NT Chaveiros. E também a UDI Ressonância Magnética, sempre conosco a equipe Dr. Ronaldo Abdala,
grande radiologista aqui, desde que eu cheguei aqui em Avaré, estava firme aí o doutor Ronaldo. Um abração para ele, que está colaborando aqui com a gente na Cidadania, e a gente divulga a ressonância magnética UDI, que fica na Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 19 horas, das 7 às 18 horas, melhor dizendo, e sempre de segunda a sexta-feira. E o laudo sai aí em até 2 horas, tá ok? Beleza. Um abraço para o Rogério Correia, também acessando a nossa página. Aniversariantes de hoje, Dr. Emílio José Pinto, urologista, Cíntia Riso Luciano de Andrade, odontóloga, e João Batista da Silva, são aniversariantes de hoje. E no Face nós temos o Marco Aurélio, que é da Polícia Militar, né? O Flávio Teodoro Reis, a Andressa Moura, o Paulo Guazelli, procurador da Prefeitura, a Cristina Castilho, também a Lucimaura Zalotti, desculpe, né? Nossa velha conhecida aí, Edson Faria, o Pedro Ferraz e a Maria Carolina Peracelli Gomes. Parabéns aí aos amigos que estão aniversariando, amigos e amigas. Um abração para o Giba Soares, que também já está conectado conosco aí. A gente agradece sempre a audiência e o sempre prestígio aí do nosso amigo Giba, vereador, foi vereador em 2 mandatos e agora é suplente da vereança. Também nós temos as últimas postagens que nós fizemos aqui. Tem várias postagens que ontem, inclusive a transmissão ao vivo, feita aí pelo deputado Humberto Costa, do encontro do Partido dos Trabalhadores, está acontecendo esse final de semana lá em São Paulo. Teve discursos aí das principais lideranças do Partido dos Trabalhadores. E uma coisa que me certamente deixou muita gente indignada, até comentamos ontem, questão aí da proposta de emenda constitucional que permite vaquejada e rodeio, foi aprovada ontem, nós divulgamos aqui lá em Brasília. Estive checando alguns votos aí para ver como é que os deputados votaram e, infelizmente, o nosso deputado mais próximo votou como a gente gostaria que ele votasse, viu, Tonélio? O Paulo Teixeira votou não a essa mudança. Foi um dos 50 deputados que votou contrariamente a que a vaquejada e rodeio fosse permitida, porque eu estava lendo, inclusive, da iniciativa do deputado de Pernambuco, e ele colocou lá, mudando a Constituição brasileira, que no caso de esportes aí com animais, como vaquejada e rodeio, desde que tenha, digamos, um rastro cultural, que tenha uma tendência cultural, como é que seria, já é cultural daquele povoado, daquele estado, daquela cidade, ele não implica em violência dos animais. Quer dizer, se for uma coisa cultural da população, aí pode. Quer dizer, é o que acontece com a vaquejada no Norte e Nordeste, onde ela é bastante popular. E com isso mudou a Constituição, diz que não há maltrato, claro que existe maltrato, isso é óbvio que existe maltrato, e conseguiram mudar, 373 deputados votaram favoravelmente, e a vaquejada continua, e por extensão os rodeios também provavelmente vão pegar carona nessa alteração da Constituição brasileira para proporcionar, para dizer que não há maus tratos em animais nesses eventos. Quer dizer, discordo frontalmente dessa opinião, e isso foi o que aconteceu ontem lá em Brasília, a nosso ver, infelizmente. São 13 horas e 18 minutos, esta é a Cidadania, e nós temos as informações do tempo para vocês. Previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré. Já ouvi de manhãzinha aí o Tomé dizer que não vai chover hoje. Vamos ver se ele viu na mesma fonte que eu, né? Realmente não vai chover, viu, Titonelli? Confirmado, 0 de chuva hoje. Olha a temperatura mínima de hoje, tudo isso, Tonelli? 7 graus. Será que foi nessa madrugada ou vai ser na próxima? Acho que foi nessa madrugada que passou. Aqui está dando uma previsão de temperatura mínima, 7 graus hoje, sexta-feira, e 20 graus de máxima. O sol o dia todo sem nuvens no céu, noite de tempo aberto também sem nuvens. Umidade relativa do ar, 56% e 98% umidade máxima. Também nós temos aí o vento soprando a 5 km horários e o sol nasceu às 6h50
e vai se pôr às 17h38. Parulo 17h38 e não está diminuindo mais, hein? Antes estava 17h50, 17h49, agora estacionou nas 5h38 da tarde o pôr do sol. Já está bom, né? Ficar escuro às 5h30 é bastante cedo, realmente. São 13h19. Obrigado, Antônio Marcos Campos, também está acessando a nossa página. Precisa voltar aqui para a programação, Antônio Marcos, estamos esperando aí. Vai só depois que aposentar? Poxa vida, que coisa, né? Um abraço para o Antônio Marcos, que foi sempre um colaborador constante aqui da Rádio Cidadania FM, desde o início, né? Depois deu uma paradinha, quem sabe já para este ano, ou quem sabe o ano que vem, o Antônio Marcos volta a fazer aqueles bons programas, ele que é um grande conhecedor de música popular brasileira, com certeza. Aqui a foto do meu amigo Rogério Correia, os afiliados Israel e Rafaela, né, Rogério? Estou vendo você na foto aqui no Facebook, viu? E até falando em foto, o Antônio Marcos publicou aí uma foto do Heron de Oliveira, foi seu companheiro durante muito tempo, ele que foi colaborador aqui da Rádio Cidadania, faz 4 anos já que o Heron faleceu, ele que também fazia parceria aqui na rádio e colaborava com a sua voz característica, né, com o programa que o Antônio Marcos produzia e também apresentava. E bons tempos aí. Temos bastante coisa para contar aqui da rádio, viu, Tonelli? Esses 14 anos a gente teve grandes e excelentes colaboradores, continuamos tendo, mas muita gente ou faleceu, o caso do Heron, ou acabou desistindo de colaborar com a rádio por vários motivos, né? Por exemplo, o Adão Camargo, desde o início estava com a gente, de repente também deixou de colaborar. Toninho Pena foi um grande colaborador no sertanejo, e infelizmente veio a falecer, e assim por diante, né? Vamos apenas fazendo o registro aí, que a gente sempre tem saudade dos velhos amigos. 13h20, vamos dar uma olhadinha aqui nos blogs informativos e também o Jornal Comarca, que já está circulando. Um abraço para a Marisa, que também sempre está nos prestigiando. Ela que é proprietária da Multiflora, que colabora aqui com a Cidadania FM. Um abraço para a Maria Conceição Munhoz, para o Cláudio Paulucci, também para o Antônio Carlos, o Rogério Correia, o Giba Soares e também a Toninha de Ângeles, também acessando a nossa página. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Reativado pela Prefeitura, Disque Saúde, que deu bastante polêmica, não consegue atender demanda da população. É a principal manchete do Jornal Comarca. O serviço de agendamento de consultas por meio do Disque Saúde foi reativado quinta-feira, 1º de junho, portanto ontem. O sistema havia sido paralisado em fevereiro por determinação do secretário Dr. Roslindo. Porém, a volta do serviço apresenta algumas limitações, segundo o jornal, principalmente no horário e no número de atendentes, já que está recebendo ligações até apenas às 14 horas. Neste início, o sistema tem a capacidade de receber até 30 ligações simultâneas, porém, somente 6 funcionários foram designados a atender as chamadas e agendar as consultas. Então, de nada adianta ter capacidade para 30 ligações, ter apenas 12 ouvidos, e 12 dividido por 2, né? Você não dá para você atender 2 telefones ao mesmo tempo, só tem 6 atendentes. E diz aí o jornal, caso 6 atendentes estejam em outras ligações, outros 24 usuários que estão tentando ligar no serviço acabam enfrentando aí dificuldades. O problema foi relatado pela própria Prefeitura em nota enviada ao jornal A Comarca. E um acidente aí que aconteceu bastante triste, né, que envolve pessoas que a gente conhece, tem uma reportagem com o advogado João Drummond Freitas, de 34 anos, que é o Dudu, filho do Dr. Jairo, que sempre está nos acompanhando também aqui na Cidadania. E tem a foto do Dudu, tem até os ferimentos que ele mostrou a reportagem, acabou sendo ferido nas costas. Ele detalhou o momento em que foi esfaqueado. Disse aí as palavras do doutor advogado João Drummond de Freitas, que a gente conhece desde nenezinho, né, Dudu? Um cara que nunca vi na vida veio ao meu encontro,
Ele usava um soco inglês com uma faca e começou a me agredir. E acabei sendo esfaqueado na região lombar, nas costas. Tudo isso de graça, já que não fiz nada para ele. O advogado confidenciou ainda que, quando estava sendo socorrido, pensou que não iria resistir. Eu pensei que ia morrer, diz ele, já que perdi muito sangue, mas graças a Deus, a equipe médica de enfermagem, estou aqui para relatar essa triste história. O colega dele, o Tiago Rocha, tem ferimentos mais graves, está internado ainda, inclusive com perfuração abdominal e intestinal, segundo tem na matéria interna aqui do jornal A Comarca. Câmara cria comissão para fiscalizar obra da duplicação da SP-255. Essa comissão foi sugestão nossa, além disso, dos outros demais vereadores que participaram da reunião de Itaquarituba, com o deputado Carlos Neder, coordenador da Frente Parlamentar pela duplicação da SP-255, o Barreto, a Marialva, também o Cabo Sérgio e o Ivan, que nós 5 é que estivemos lá naquela reunião, e a comissão, por nossa sugestão, eu acabei abrindo mão para o vereador Barreto participar, tem que ser um de cada partido, né? E o Alessandro Rios também solicitou a sua inclusão, o Coronel Morelli e o Cabo Sérgio são os 4 membros dessa comissão que deverá acompanhar a execução das obras da duplicação da SP-255. A Comarca publicou reportagem informando que o projeto original da duplicação do trecho urbano da SP-255 em Avaré teria sido alterado. Na oportunidade, o jornal destacou que a passagem inferior, localizada próxima à entrada do Jardim Europa, não seria mais ampliada, supostamente contrariando o projeto original que previa a passagem por pelo menos 2 carros. Em resposta, a CCE SP Vias nega que tenha havido alteração no projeto e que a execução da obra é fiscalizada pela Artesp. Eu estava lendo, realmente está dizendo aí que o projeto, mas nas audiências teve imagem projetada que teria espaço, seria cerca de 11 metros a largura e espaço para 2 veículos simultâneos passando em cada sentido. Agora, estou dizendo que apenas num sentido. Agora, certamente essa comissão vai analisar tudo isso, vai marcar audiências públicas e dessa maneira tudo isso vai ser devidamente esclarecido. Um recadinho aqui da Marisa, né, desejando a todos boa tarde para todos nós aí. Ela está dizendo aí, ó, volta Antônio Marcos. Eu cobrei que o Antônio Marcos deveria voltar aqui aos programas, está dizendo volta. Tem alguns que falam fora fulano, né? Aí está dizendo para ele entrar, né? É o contrário do clamor nacional aí. Programa Transversal do Tempo é um marco na história do rádio em Avaré. Diz a Marisa que sinto falta desse programa nas noites de terças-feiras. Está aí, ó, o Antônio Marcos. Tem a Toninha também que está dizendo, verdade, Marisa, o Antônio Marcos precisa voltar. Volta, Antônio Marcos. Aqui, ó, a população está falando aí, viu? Realmente o programa é bem interessante. E tem até um detalhe que eu gostaria de falar para os amigos ouvintes, amigas ouvintes. O Antônio Marcos foi precursor dessa história de transmissão pela internet, viu, Tonelli? Transmissão por Facebook. Ele fez um programa na época que o Orkut era o que é o Facebook hoje. O programa chamava Em Tempo de Orkut. Depois ele mudou o nome, naturalmente que o Orkut acabou desmilinguindo, né? Não existe mais, né? Já fechou as portas, inclusive, mas ele, de maneira pioneira, ele conjuminava, né? Ele agrupava a transmissão radiofônica com a utilização do Orkut através dos seus seguidores. Realmente foi, eu acho, um dos programas pioneiros do Brasil nesse sentido, não tenho dúvida em afirmar isso. Um abraço para o Cláudio Albuquerque, que está nos acompanhando pelo Face aí também, pelo rádio, né, Cláudio? Ó, tem inauguração dia 10 de junho, desculpe, sábado, não neste, no outro. Não nesse já, né? Dia 10 já é este, próximo já, exatamente. Esse no próximo, exatamente. E vai inaugurar como é que chama? A Plaza Hotel Avaré, né? O Cláudio e dos seus sócios, parabéns aí pela iniciativa. E não sei se vai ter festividade de inauguração, o Cláudio não falou nada para mim, mas fica marcado que dia 10 de junho deve começar a atividade
do hotel que fica na esquina da Rua Ceará com a Rua Rio de Janeiro. Abraço para Gianni Rabelo, que também entrou na nossa página. Muito obrigado aos amigos que estão compartilhando com a gente o programa 60 Minutos, que realmente a gente quase sente aqui uma família, né? Família Cidadania, com certeza. Então fica assim que o Antônio Marcos puder dar a resposta, se ele volta ou não volta, a gente vai anunciar com muito prazer. São 13 horas e 28 minutos. O DAD formaliza redirecionamento de verbas para o Arenão. O Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, o DAD Tour, formalizou nesta semana a autorização para o redirecionamento de verbas de 2 convênios que seriam utilizados na revitalização do Largo do Mercado e do Mercado Municipal, bem como na construção do Centro de Convenções para a obra do Arenão, famoso boiódromo. A solicitação para o redirecionamento de verba foi feita pela Prefeitura, com aval do prefeito Jô Silvestre. Com a formalização, a atual administração poderá dar continuidade à obra do Arenão, que está paralisada desde 2009. A informação foi publicada com exclusividade pela comarca no início de abril. Os convênios haviam sido firmados pela administração do ex-prefeito Poio Novaes, junto ao DAD, ou DAD Tour, que é o nome correto. Na época, a Prefeitura destacou que as obras de revitalização do Largo do Mercado e do Mercado Municipal poderiam aguardar. Então, está aí, o Arenão vai se tornar realidade. Tem gente que critica, acha extemporâneo a construção. Na verdade, vai ser uma área para rodeios, para eventos, né? Como se fosse um campo de futebol, né? Com arquibancadas. A ideia do Poio era diferente, era fazer um centro de convenções para estimular o turismo de negócios. E essa ideia vai ser postergada, provavelmente não vai ser concretizada, principalmente porque haverá necessidade de concentrar esforços na construção do Arenão. Eu, particularmente, eu acho que o centro de convenções seria bem mais interessante, principalmente que nós temos hoje espaço para eventos, né? Eventos tipos musicais, teatro, que é o Centro Cultural. Foi já obra do governo passado. Então, mas de qualquer maneira, o atual governo porque quer fazer o Arenão, que era um velho sonho do pai do atual prefeito. E o DAD, em vista da priorização que o atual governo deu para o Arenão, acabou cedendo aí aos argumentos da Prefeitura e essas verbas serão redirecionadas. O Tribunal de Contas do Estado vai analisar se Jô Silvestre utilizou semanário para promoção pessoal. O Tribunal de Contas vai analisar a representação encaminhada pela Câmara de Avaré, que comunicou possíveis irregularidades praticadas pela Prefeitura no uso do seu veículo oficial, o semanário oficial para promoção pessoal. Primeiramente, o Legislativo havia questionado o Tribunal de Contas do Estado sobre a legalidade das publicações que estariam supostamente favorecendo o chefe do Executivo avarense. O questionamento foi assinado por vários vereadores, o Toninho, o Zandoná, o Cabo Sérgio, a Marialva, a Dalgisa, a Barreto e Ernesto. Uma das publicações traz a foto do prefeito Jô Silvestre, acompanhado do secretário de Saúde, Roslindo Wilson Machado, assinando um convênio com o governo do Estado. Na verdade, são 3 páginas que tem texto, 3 tem texto e 2 tem texto e foto, mostrando aí que o prefeito fez isso, fez aquilo, dando nome aos agentes públicos, e na própria lei que criou o semanário está dizendo que não pode fazer promoção pessoal, não pode nem denominar secretário e nem prefeito. E as fotografias, eu me lembro bem, com todos os eventos que iam tirar foto, olha, essa foto vai para a imprensa comum, que tem todo mundo. Sai os agentes políticos, sai vereador, sai prefeito, sai secretário, que essa foto vai para o semanário. E toda vez que se referia a algum ato do prefeito, se falava a Prefeitura de Avaré, não citava o nome. Isso sempre foi assim. E agora, com o Jô Silvestre, houve, de fato, esse deslize. Eu acredito que eles acreditaram, na verdade, eu acho que eles acharam que podia fazer isso, né? Mas não pode. Tem um prefeito que já foi condenado por isso. E o Cristiano Ferreira
que foi durante 12 anos diretor da Câmara de Avaré, acabou pedindo exoneração. Houve uma certa tensão entre o atual presidente, o Toninho da Lorça, e o diretor administrativo da Câmara, e houve por bem o Cristiano pedir exoneração em razão da alegada quebra de confiança que o atual presidente da Câmara acabou demonstrando. É uma pena, o Cristiano sempre foi bastante competente, mas, por outro lado, o Toninho também, se ele não sente a confiança do seu a principal pessoa que está assessorando, mesmo porque ele responde, o presidente da Câmara, frente ao Tribunal de Contas, inclusive com os próprios bens, se tiver alguma ilegalidade, então ele se achou melhor, acharam melhor, né, chegar a esse acordo. O Cristiano pediu exoneração e outro nome será indicado, mas a intenção é fazer concurso público para ocupar essa função. 13h34. E vamos direto a Brasília? Claro, vamos direto a Brasília. Nacional informando. Vamos trazer aí as notícias lá do Nordeste, principalmente Alagoas, sofrendo muito com as chuvas. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Ex-presidente da Valec é preso na operação De Volta aos Trilhos. Alagoas vai receber recursos para ações de emergência após chuva. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Ex-presidente da Valec, Juquinha das Neves, é preso em Goiânia, suspeito de lavagem de dinheiro em obras na ferrovia Norte-Sul. Detalhes ao vivo com Graziele Bezerra. É isso mesmo, Grazi? Bom dia. É isso mesmo, Zé Carlos. Bom dia para você também. O ex-presidente da Valec, José Francisco das Neves, ele foi preso hoje de manhã a pedido do Ministério Público Federal de Goiás. Juquinha é um dos principais alvos da operação De Volta aos Trilhos, que investiga pagamento de propina e também lavagem de dinheiro nas obras da construção da ferrovia Norte-Sul. Ele teve o primeiro pedido de prisão preventiva negado no último dia 25 de maio, que foi a data em que foi deflagrada a operação, porque a Justiça entendeu que faltavam elementos que justificassem essa custódia. Foi então que o Ministério Público Federal fez um novo pedido de prisão, baseado nos depoimentos prestados por Fábio Júnior Santos Pereira e também Mário Césio Ribeiro, que foram conduzidos coercitivamente naquele dia, no último dia 25. Ouvidos pela Polícia Federal, os dois teriam confirmado o envolvimento direto de Juquinha em todos os atos de lavagem de dinheiro. Ao vivo de Brasília, Graziele Bezerra. Obrigado, Grazi. Alagoas vai receber 13 milhões de reais para ações emergenciais após as chuvas. O dinheiro vai ser liberado pelo Ministério da Integração Nacional. Cerca de 40 mil pessoas foram afetadas no estado. 8 mortes foram registradas desde o último fim de semana. Uma pessoa ainda está desaparecida. 27 municípios decretaram situação de emergência. Lideranças europeias se declaram indignadas com a decisão do presidente Donald Trump de retirar Estados Unidos do Acordo de Paris. Sabe mais com Daniela Franco, da Rádio França Internacional. França, Alemanha e Itália emitiram um comunicado comum em que criticam o chefe da Casa Branca e lembram que, apesar de Trump ter declarado que pretende encontrar um compromisso mais interessante para os Estados Unidos, o acordo não é negociável. O presidente francês Emmanuel Macron, depois de uma conversa por telefone com Trump, fez uma declaração lamentando a decisão do governo americano e disse em inglês que a decisão é um erro grave para os Estados Unidos e para todo o planeta. Nesta manhã, a chanceler alemã Angela Merkel disse que os alemães estão mais determinados do que nunca a lutar contra o aquecimento global e que a Europa e o mundo vão lutar juntos contra o problema. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Você está ouvindo 60 minutos. Jornalismo com credibilidade.
São exatamente 13 horas e 38 minutos, o DI Ressonância Magnética conosco e também a NT Chaveiros, Avenida Paranapanema, 263-3732-1779 e 997-61-1501. E a UDI Ressonância Magnética fica no quarteirão da Santa Casa, Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. Amigos que prestigiam, assim como a Farmaguide e a Clínica de Vacinação aqui do Largo São Benedito. Lembramos que temos ainda vacinas contra a gripe, contra a meningite B, a CWY, são vacinas importantes hoje para serem, além da catapora, hepatite A e tantas outras vacinas. São 13 horas e 40 minutos. Vamos a mais uma notícia de Brasília, mais um bloco informativo. Direto de Brasília, mais um Nacional Informa. E a prisão, pedido de prisão do Rocha Loures, que de repente ficou famoso. Vamos lá. Nacional Informa. O Brasil interligado pela notícia. PGR volta a pedir prisão de Rocha Loures. Explosão nas Filipinas causa morte de mais de 35 pessoas. Nacional Informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Procuradoria-Geral da República volta a pedir prisão de Rocha Loures ao STF. Vamos saber os detalhes ao vivo com Graziele Bezerra. Bom dia, Grazi. Bom dia, Zé Carlos. O Procurador da República, Rodrigo Janot, voltou a pedir ao Supremo nesta quinta-feira a prisão preventiva do deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB. Loures foi flagrado pela Polícia Federal recebendo uma mala com R$500 mil na Operação Patmos, que tem como base a delação premiada dos donos da JBS. O pedido foi feito após o ministro da Justiça, Osmar Serralho, voltar para o cargo de deputado federal. Com o retorno, Loures, que era suplente de Serralho, perdeu o foro privilegiado. No recurso, Janot justifica que há provas que demonstram que o deputado atuou para obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Ainda de acordo com o procurador, a prisão de Loures é imprescindível para garantir a ordem pública e a instrução criminal. A decisão sobre o pedido de prisão será avaliada pelo ministro Edson Fachin, relator do processo. Ao vivo de Brasília, Graziele Bezerra. Obrigado, Grazi. Um ataque no complexo Resort World em Manila, nas Filipinas, causou mortes e muito pânico. Daniela Franco, da Rádio França Internacional, tem as informações. Pelo menos 36 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas nesta madrugada em um ataque no cassino Resort World da capital Manila. De acordo com as autoridades, um homem chegou ao local abrindo fogo com um fuzil de guerra e incendiou o estabelecimento antes de se matar, ateando fogo em si mesmo. O grupo Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque, mas a polícia alega que a ação não tem caráter terrorista. De acordo com as autoridades, o homem não passa de um ladrão com problemas psicológicos. O agressor não era filipino, tinha aparência de um ocidental e falava inglês fluentemente. A polícia ainda investiga a motivação deste massacre. Estão presas no Rio de Janeiro as 4 pessoas envolvidas na importação de armas de alto poder bélico apreendidas nesta quinta-feira no terminal de cargas do Aeroporto Internacional. Os 60 fuzis com carregadores vieram de Miami, nos Estados Unidos. A carga foi avaliada em mais de R$4 milhões. As investigações começaram há cerca de 2 anos, após a morte de um policial militar em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. A polícia descobriu que a arma usada no assassinato do policial também havia sido usada em um roubo de cargas. Nacional Informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13h42, o Cláudio Paulucci está dando uma informação aqui para a gente, que aliás está nos blogs também, viu, Cláudio? Mas vamos repassar aí a informação que o Cláudio Paulucci passou para a gente. Hoje de manhã, da Quarituba, 2 indivíduos tomaram de assalto a viatura I-53-327 e o fuzil 556 da PM. 2 policiais militares baleados, o sargento Barbosa e o sargento Meneghel. A viatura abordou um veículo de Avaré, de onde desembarcaram duas pessoas que foram para cima dos PMs. Um deles pegou a arma de um dos policiais e efetuou disparos nos dois, sendo os 2 baleados após os elementos pegaram a outra pistola
1,40 e como o carro deles não pegava, roubaram a viatura para a fuga, sendo abandonada ainda no perímetro urbano, porém sem o fuzil 556, que estava de arma sobressalente. Guarnições ainda andam pelo local, tentando localizar os indivíduos. Alerta de cuidado pela região. Indivíduos foragidos, armados e perigosos. Qualquer informação, discar 190. A fonte é a Polícia Militar do Estado de São Paulo e o G1. Tá ok, obrigado, Cláudio Paulucci. Eu ia até comentar essa notícia que está aí tanto no jornal do Marcelinho, como no jornal do Goiê e demais jornais, blogs informativos. No jornal Victoriano tem o registro que o jurista de Avaré, Rafael Valim, vai lançar dia 5 próximo um outro livro, Estado de Exceção, a forma jurídica do neoliberalismo. Aí, ele que é bastante próximo ao Cristiano Zanin, que é o advogado do ex-presidente Lula, e na foto está aí com o ex-presidente e com a Valesca Teixeira, que é a esposa do Cristiano, eles que têm trabalhado bastante ultimamente. Está aí mais um avariense que se destaca de maneira bastante importante, que é o Rafael Valim. Governo ajuda a Prefeitura a renovarem frotas de veículos, de jornal O Victoriano. O Governo do Estado de São Paulo anunciou nessa quinta-feira, dia 1º, uma linha de financiamento da Agência Desenvolve São Paulo para a renovação da frota de veículos das prefeituras. A medida foi anunciada pelo governador diante de uma plateia de prefeitos. De início, a Desenvolve São Paulo vai disponibilizar 50 milhões de reais para a primeira etapa de financiamento e o governo do estado vai custear os juros das operações. Está aí uma oportunidade de botar a frota em dia com esse financiamento, certamente a juros bastante baixos, vai ajudar para as prefeituras. Deixa eu só dar uma confirmada aqui. É um financiamento da Agência Desenvolve São Paulo para as prefeituras. No jornal A Comarca tem também uma matéria aqui falando do falecimento no dia 26, aos 99 anos de idade, da professora Marta Fagundes de Barros. Foi a primeira mulher vereadora aqui na nossa cidade. Nós até comentamos na última sessão. Ela teve 132 votos pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que então apoiava o candidato a prefeito Misael Frázio Leal, derrotado por Romeu Bretas, do PSP. Dona Marta, que manteve o curso de admissão, tendo como alunos personalidades como o médico e o político Paulo Dias Novaes, dedicou-se ao magistério, tendo lecionado matemática em escolas locais da região. Filha de Félix Fagundes, prefeito de 1931 a 1933, e da professora Saturnina de Almeida Fagundes, a dona Bidunga, autora da famosa cartilha do tatu. Você lembra da cartilha do tatu? Eu estudei nessa cartilha, eu vi um tatu, interessante, né? Então foi ela que criou a cartilha do tatu. Integrante de família tradicional, a professora Marta casou-se em 1953 com a empresária Adonis Castilho de Barros, motivo que a fez renunciar ao cargo de vereadora e cedo interromper a carreira política. Sem filhos, viveu na companhia de irmãos e sobrinhos após perder o marido na residência da família Fagundes, na rua Pernambuco, no centro da cidade. Tá aí, nós vamos fazer o registro. A gente sempre tem que resgatar um pouquinho a história da cidade de Avaré. 13h47. Deixa eu passar aqui por outro blog informativo para ver se tem mais algumas informações. O jornal tem o assunto também da questão lá do bairro do Camargo, né? Ameaça de desmoronamento daqueles muros de arrimo lá, daquela terra toda. E aí há muita polêmica, há muito comentário e precisa resolver, e a Defesa Civil deve ter ido até lá para avaliar as casas que estão com mais riscos de acontecer alguma coisa mais séria. E tem que prevenir, o tipo da coisa que tem que prevenir, não pode deixar para fazer depois que acontece uma tragédia.
O Jornal do Goiê diz que policiais são baleados por bandidos em Taquarituba, já demos essa informação. Duplicação preocupa vereadores, tanto que foi criada aí uma comissão também, né? Também é importante. São essas as matérias principais dos blogs informativos. Comentei no comecinho do programa que eu ia até dar destaque para uma matéria que está aqui no Jornal Estado de São Paulo e tem bastante interesse público, né? Tudo que fala de saúde a gente gosta de destacar, porque é importante a gente dar informações aos nossos amigos e amigas que nos acompanham. Essa matéria eu achei bastante interessante. Taxa de cesárea na rede privada de São Paulo chega a 82%. A taxa de nascimentos por cesariana na rede privada da cidade de São Paulo supera em mais de 2 vezes o índice registrado na rede pública, segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, com base nos dados em 2016 de todas as maternidades da capital. Enquanto nas unidades de SUS o percentual de cesáreas é de 34,7%, portanto, em cada 10 partos, nós temos aí 3, um pouquinho mais de 3,5% praticamente, 3,5%, né? Em 10, ou em 100 nós teríamos 34 que fazem cesárea, enquanto em particular em 100 tem 82, quase 83 que nascem de parto cesariana. Nas maiores maternidades privadas da cidade, o índice beira os 90%. A Organização Mundial de Saúde recomenda que apenas 15% dos partos ocorram com intervenção cirúrgica. Segundo o médico Luiz Fernando Ferrari, que é vice-presidente do Sindicato dos Hospitais do Estado de São Paulo, ele diz o seguinte: as maternidades privadas têm tentado incentivar práticas mais humanizadas no parto, mas a mudança esbarra em uma série de fatos, inclusive em questões culturais. Por terem mais facilidade de escolha do que na rede pública, algumas pacientes na rede privada já fazem opção pela cesárea por achar que é mais tranquilo e mais seguro, o que nem sempre é verdadeiro, diz o médico. Além disso, o modelo de assistência atual é muito focado no médico. Muitas vezes ele acaba agendando a cesárea. Foi o que aconteceu, eu daí cito o caso de uma moça de 34 anos que acabou tendo a indicação aí, uma indicação de cesariana, mas neste caso que está relatado aqui na matéria, havia a real necessidade, porque teve um problema sério no cordão umbilical e aí havia a indicação. No grupo das unidades com maiores taxas de parto normal da cidade estão o Hospital Geral de São Mateus, do governo estadual, e o Hospital Municipal Tidicituba, em São Miguel Paulista, ambos na Zona Leste. A taxa de parto normal nas duas unidades foi de cerca de 77% no ano passado. Daí há uma descrição dessas diferentes maternidades, mas o fato é o seguinte, quer dizer, sempre há o risco, e esse risco passa exatamente por um caso que é mostrado nessa reportagem, que uma jovem mãe de 36 anos ia ter a sua primeira filha e queria que fosse parto normal. Ela se preparou para isso e, de repente, a médica marcou a cesárea sem, inclusive, avisá-la. E não deu outra. A criança acabou ficando 9 dias na UTI. Desenvolveu o chamado síndrome do pulmão úmido, dá uma falta de ar ou taquipneia transitória e, felizmente, acabou terminando tudo bem, mas é uma coisa que poderia ter sido evitada, porque a cesárea faz com que aumente o risco dessas doenças respiratórias, principalmente quando o médico tira assim antes do tempo a criança. Então, o parto normal é sempre melhor sempre que seja possível. Tem casos, obviamente, que a cesárea é fundamental, né, para salvar a criança e para muitas vezes salvar a mãe também. Mas tem que ter muito critério, né? Tem que ter muito critério, porque senão acaba tendo sérias complicações, tanto para a mãe quanto para a criança. Então, o índice preconizado pela Organização Mundial de Saúde seria na faixa aí de 15%, ou tolerável até 25%, né? No SUS já está chegando a 34%, mas em alguns hospitais, quando tem convênio particular,
pode chegar até 90%, o que não é nada recomendável. São 13 horas e 54 minutos. Deixa eu dar uma olhadinha nas manchetes do Jornal Estado de São Paulo. PIB volta a crescer, mas crise política ameaça retomada. Rodrigo Maia busca apoios para uma eventual eleição indireta com a queda de Temer. Trump tira Estados Unidos do Acordo do Clima e quer renegociar termos. Brasil envia última tropa de militares para o Haiti. E Justiça bloqueia R$800 mil da JBS, já que ela teria ganho no mercado financeiro exatamente uma quantia após a delação que o Joesley fez. Um abraço para Fernanda Neves Silva, do Victoriano. Já dá uma olhadinha no Victoriano, viu, Nenê? Um abraço aí. No site OOL, por Temer, TSE pode tirar do julgamento dados de doações ilegais da Odebrecht. Como assim, né? Quer favorecer o Temer? Ou não é imparcial esse julgamento? Janot deve continuar a pressão, mesmo se Temer for absolvido no TSE. Pesquisa aponta que 30% dos mais ricos preferem que Temer fique. E os mais pobres, como é que fica? Que coisa, não? É uma manchete assim complicada. Propina de aliado de Cunha chega a 173 milhões de reais. Segundo Joesley, propina paga a Lúcio Funaro, tem casa e até helicóptero. Que coisa, tá preso aí esse Lúcio Funaro, que era amigão, era o chamado operador, né? Cirurgião não, né? Operador do Eduardo Cunha. Se abrir a boca já viu. Tem que abrir a boca, tem que falar tudo que sabe, né? WhatsApp, criptografia é ferramenta de segurança, tá aí. Cabral é denunciado à justiça pela 10ª vez, agora ao lado da ex-mulher. Empresário da festa em Paris é o 6º preso. O corrupção no Rio lá foi brava mesmo. Promotor do caso Richthofen defende Andreas Richthofen. Faltou respeito, ele estava na rua, lá na Cracolândia, inclusive. E a irmã está presa, né? A irmã está presa porque ambos, acho que ela que matou com o namorado, né? O pai e a mãe. Veja só que tristeza, né? Caso que teve grande repercussão na época. O ministro disse que PSDB ainda discute eventual saída do governo. Os tucanos estão divididos. Aliás, a ala mais jovem quer que o PSDB saia do governo, senão eles vão dizer que o partido vai escafeder-se, vai desagregar, vai acabar. É o que está, inclusive, no jornal hoje, no jornal Estado de São Paulo. Dória desiste do padrão FIFA para Pacaembu e inclui ginásio, concessão privada. Dória está, na verdade, querendo privatizar tudo que está pela frente. Um abraço para o Abel Pereira de Souza Júnior. Um abraço, Abel. Abel é nosso colega de turma aí. Está sempre ativo aí. A gente acompanha o trabalho do Abel pelo Face aí. Um abração. Obrigado por ter acessado a nossa página. Mais últimas notícias do site OOL, que nós temos aqui às 13h57. Daqui a pouquinho, vamos deixar só a História Hoje, viu, Titonelli? Temos pouco tempo. O História Hoje vai falar exatamente do Marconi, que foi aí o precursor do rádio. A História Hoje fala desse assunto. Dória propõe nova forma de pagar serviço de ônibus. Indústria avança em abril, mas cai 4,5% em um ano. São Paulo, bebê pode ter braço amputado por erro médico. Conselho São Bernardo, suspeita de erro em medicação. E 2 enfermeiras que estão sendo aí responsabilizadas por essa situação. Tem uma foto aí feia do bracinho da criança, realmente. Sobreviventes da demolição da Cracolândia criticam a ação de Dória. Aliás, eu vi umas imagens da televisão ontem, a parede começou a cair e teve gente que saiu do banheiro daquele jeito que estava, viu, Tonelli? Impressionante, quer dizer, que irresponsabilidade da prefeitura. Médica é investigada por zombar de nome de paciente na internet. Isso é um caso lá de Praia Grande, cheio aí de notícias da área médica aí, no pior sentido. Isso que é ruim, né? São 13h58. Vamos terminar o programa de hoje agradecendo a audiência. Segunda-feira a gente volta
domingo estaremos aqui com as músicas que fizeram a minha, a sua, nossa cabeça às 10 da manhã. Eu e o Titonelli tocando aquelas músicas bonitas, né, que o pessoal pede aí. A gente faz com muito prazer esse programa também, né? Vamos então ao História Hoje, falando exatamente sobre Guilherme Marconi. Um abraço a todos, até mais. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. Há 121 anos, Guglielmo Marconi deu os primeiros passos em direção ao que viria a ser o primeiro veículo eletrônico de comunicação de massa, o rádio. As transmissões de seu invento passaram a entrar em nossas casas, trazendo informação e entretenimento. E foi além, alimentou sonhos, transformou mentes e aproximou pessoas. O rádio deu pontapé inicial para a formação da identidade nacional. Amigo Victor, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Inteligente, rico e apaixonado pelo mar, o italiano Guglielmo Marconi cresceu imaginando como poderia vir a ser feita a comunicação entre os navios ou entre os homens que estavam embarcados e as pessoas que ficaram em terra. O fato é que essa inquietação o perseguiu por toda a vida e fez com que Marconi abandonasse a Universidade de Grifone para se dedicar às suas investigações. Em 2 de junho de 1896, ele registrou a patente de um sistema de comunicações sem fio. Tempos depois, usou o seu invento para receber e transmitir sinais em código Morse. Nascia ali o protótipo do rádio que conhecemos hoje. E este feito o tornou conhecido no mundo inteiro. Guglielmo virou uma personalidade. Em países de língua portuguesa, passou a ser chamado de Guilherme Marconi. Marconi tinha apenas 20 anos quando transformou o celeiro da própria casa em laboratório e estudou os princípios elementares de uma transmissão radiotelegráfica. Não demorou muito, o jovem inventor comprou um navio de 61 metros chamado Eletra e partiu para sua primeira viagem. O navio, todo equipado para ser o seu laboratório de estudos de ondas curtas, era também seu lar. Guilherme Marconi é considerado o descobridor da telegrafia sem fios. Embora não tenha sido o inventor de nenhum dispositivo em particular, soube como usar outros inventos para dar vida à comunicação à distância na forma da radiotelegrafia e radiotelefonia. E foi assim, devido às suas descobertas no campo da transmissão e recepção de sinais sem fios, que Marconi selou seu nome no caminho da comunicação de massa. Em todo o mundo, seu nome ficou vinculado à invenção do rádio. Em reconhecimento ao seu trabalho, Guilherme Marconi recebeu em 1909 o Nobel de Física. Para uma grande ala de pesquisadores da comunicação, Guilherme Marconi é o verdadeiro inventor do rádio. Antes dele, ninguém havia usado as ondas hertzianas de forma rotineira e prática na comunicação. História Hoje. Pesquisa, texto e edição, Patrícia Leite. Sonoplastia, Messias Melo. A apresentação, Carmen Lúcia. Acabou o programa. Um abraço a todos. Continuamos no 104.9, www.radiocidadania.com.br e também pelos aplicativos em celular, ou tablet ou computador, que é o Radiosnet e o TuneIn. Um abraço a todos. Segunda-feira estaremos aqui e domingo também, né? Domingo estarei apresentando um programa musical para quem gosta de boa música, ok? Um abraço.